A gente está aqui para falar sobre educação. Educação que, né, em sua definição, é a ciência de aplicações de pesquisa e modos de ensinar. Mas eu queria entender, primeiro, o que te levou a ser um educador? Porque não é só professor, né? Você é um Não. pesquisador, você desenvolve técnicas de ensino. Enfim, o que te levou a você escolher educar pessoas? Olha, conforme eu falei, eu comecei isso faz muito tempo. Em 96, a primeira vez que eu pisei em uma sala de aula. Como é que foi? Foi o seguinte, eu ainda fazia o curso técnico na área de processamento de dados. E eu queria trabalhar nessa área, obviamente. Fazia o que a gente chamava na época, né, de colegial técnico, né, o ensino médio junto com a formação técnica. E surgiu lá no pátio lá da escola, eu vi um cartaz que estavam precisando de professores. E eu fui atrás. Chegando lá, eu fiz o teste, passei, tudo bem. Comecei a trabalhar. Era um lugar muito longe da minha casa. Eu demorava 2 horas para ir até a escola, dava 1 hora e meia de aula e voltava. 2 vezes na semana. Mas eu comecei. O dinheiro da passagem era maior que o meu salário como professor. Mas graças a essa experiência inicial, eu comecei a dar aula numa outra escola de informática, próximo à minha casa, que era 15 minutos a pé. E aí era o dia inteiro. Aí era outro cenário. Então eu me inseri. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa na área de processamento de dados propriamente dito. Não, eu lecionava e eu queria trabalhar numa empresa para saber como é que era. E eu fui. Passei 3 meses nessa empresa e falei: Deus me livre de trabalhar no TI de uma empresa. Prefiro voltar para a sala de aula. E assim foi. E aí eu voltei para a sala de aula. Porque eu não gostei daquela negócio, daquela rotina, aquele negócio, tudo igual, todo dia, as mesmas pessoas, os mesmos problemas. Eu trabalhava numa construtora que todo final de mês era um desespero para fazer o fechamento da obra. A gente fazia a pavimentação ali do Dona Anélia Franco, ali onde que é o shopping, aquele pedaço ali. Todo final de mês aquele desespero para fazer aquilo e sempre as mesmas pessoas, os mesmos problemas. Era uma rotina muito grande e a sala de aula te permite conhecer muita gente, interagir com muita gente e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu escolhi a sala de aula. Sempre fiz coisas paralelas à sala de aula, mas eu sempre acabava voltando para lá. E eu acho que você chegou a educar públicos de todas as idades, né? Desde crianças até adultos, né? Sim, sim. Tem um caso que é muito engraçado, né? Eu trabalhei numa escola e aí o pessoal fez a divulgação e eles não tomaram cuidado de separar as crianças numa sala. Aí tinha um monte de criança perdida em várias turmas. Aí tinha uma que tinha um número maior de crianças. Eu comecei a conversar com os pais para colocarem todas essas crianças na mesma turma. Aí eu fechei uma turma, tinha mais de 20 crianças, de 8 a 10 anos, para eles terem curso de informática. Eu dei aula de banco de dados para as crianças de 8 a 10 anos. Foi um barato. A molecada era empenhada, eles gostavam, era só você trabalhar o universo deles. Por exemplo, teve uma vez que a gente foi trabalhar e precisava de ter os dados para lançar nos bancos de dados. Aí coloca lá na lousa. Fala, ó, qual é o teu nome? Vamos fazer o cadastro. Seu nome, nome da sua mãe, seu endereço, sua profissão. E nós íamos colocando. Então eles iam lá, preenchiam todos felizes lá na lousa, depois fizeram o modelinho lá no computador, cadastraram tudo. Trabalhando no universo deles, a gente consegue. Consegue, eu consegui. E eles eram super empenhados. Era a melhor turma da escola. Então, já que você falou que trabalhou com criança, eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui para você. Sim. Quem educa? Os pais ou o professor? Aí é uma questão de semântica, meu caro. Porque os professores, eles trabalham letramento. Eu trabalho com letramento digital. Trabalhava naquela época com letramento digital. Essa educação que a sociedade cobra é pai e mãe. A gente ensina português, matemática, geografia, história, sociologia. No meu caso, que a minha formação é em administração, né? Nós estudamos na mesma faculdade. Eu ensino ferramentas de gestão, ferramentas de marketing, de contabilidade, de administração da produção, logística. Isso que eu ensino. Educação, papai com a mamãe.
Inteligência emocional, isso eles tratam, papai e mamãe devem tratar com seus filhos quando eles são pequenos. Não a escola. Porque se a gente começa a encher de penduricalhos a escola, qual vai ser o papel do pai e da mãe na vida da criança? Só... Até agora tem escola de tempo integral, nem dá comida, porque a criança chega lá, toma café da manhã, almoça, janta, volta para casa, dorme. Então, essa é a questão. Baseado na sua resposta, qual que é o papel dos pais no desenvolvimento escolar? Olha, eu tenho um caso incrível. Incrível mesmo. Lá no Instituto Federal, eu fui coordenador do curso de administração durante um tempo. E nós temos uma modalidade lá, do curso técnico, que a gente chama de curso integrado, que é o ensino médio junto com o técnico. E é uma modalidade super bacana, que elas entram os jovens entram 9h30 da manhã e saem 6 horas da tarde. Ficam o dia inteiro lá. Que eu falei, café da manhã, almoço e janta, tem lá. Não, janta não. Café da manhã, almoço, café da tarde. Janta não tem. Eles ficam o dia inteiro e... fantástico. O sistema, muito boa. Nós somos a melhor nota no Enem, lá do Alto Tietê, que a gente é de Suzano. A escola que mais pontuou no Enem fomos nós. Qual que é o nome da escola? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, São Paulo. O nosso é o Campus Suzano. O Campus Suzano. Isso. Tínhamos 2 turmas de integrado. A primeira turma, os pais tinham uma formação melhor. E os pais, quando tinham reunião, eles não ficavam chorando porque os alunos reclamavam, por exemplo, de física e química. Não ficavam chorando, não ficavam me pressionando para eu falar com os professores, para os professores aliviarem para os alunos. Eles não falavam isso. Eles estavam fechados com a gente. A da segunda turma, a formação dos pais era menor. E esses pais... mães, né, que a maioria das vezes eram mães que iam lá, elas ficavam, não tem como a professora de física ajudar, fazer uma prova mais fácil, considerar a professora de química. E aí eu tinha que falar, eu falei, olha, eu sinto muito, mas física e química são matérias difíceis. A gente não pode, né, inventar aqui. Física e química são matérias difíceis, tem várias outras matérias muito mais fáceis. Não tem como eu falar, o professor tem liberdade de cátedra e ele tem um conteúdo a trabalhar. E essa turma, as mães pressionavam. O que acontece? Formaram as 2 turmas. Da primeira turma, a imensa maioria são alunas oriundas de escolas públicas. Estudaram, entraram no Instituto Federal. Da primeira turma, a gente tem meninas que estão fazendo medicina. Tem uma menina que ela passou em odonto na USP, na Unicamp. Várias instituições públicas de renome. Da segunda turma, poucas foram para o ensino superior. Aí você vê os jovens sendo reflexo dos pais. O conteúdo, os professores, o letramento que foi entregue foi o mesmo. Porém, os resultados foram profundamente influenciados pelos pais desses alunos. Então, o buraco da educação é mais embaixo. Qual que é a diferença? Você já atuou em institutos privados e públicos. Qual que é a grande diferença entre uma escola pública e uma escola privada, do seu ponto de vista? Tem um conjunto de diferenças. Primeiro, as expectativas dos alunos. O aluno que entra numa instituição pública, ele está com a expectativa lá em cima. E entra e fala, meu Deus, vai ser puxado. O aluno que entra numa instituição privada, ele não está com esse pensamento tão vivo quanto da escola pública. Outra coisa, os professores das escolas públicas e das escolas privadas. Não vou entrar nem no mérito de qualidade de professor, porque apesar de eu ter o título de mestre em administração, comunicação e educação, título não dá aula, quem dá aula é o professor. Conheço muito doutor aí que a aula é uma porcaria e gente que não tem títulos são excelentes professores. Não é essa a questão. A questão é o seguinte, você tem a pressão econômica. Quando você está numa instituição privada, você começa a exigir muito dos alunos, os alunos começam a reclamar com o coordenador. E o coordenador não quer problema.
O coordenador vem falar com você. Mesmo que ele não fale com você, você sabe que você está entrando no radar do coordenador. Você é horista. No outro semestre, como é que vão ficar suas horas? Eles vão atribuir mais ou menos aulas para você, dada a reclamação dos alunos. Pode ser, o aluno pode reclamar com razão, mas eu vi instituições que eu trabalhei em que professores que foram meus professores, que eu sei do caráter, da qualidade de ensino dos professores, só porque o professor era rígido, por exemplo, a conta tem que dar aquele número exato, não dava o número exato e o aluno queria porque queria que o professor considerasse. É uma conta. Né? Não é uma pergunta aberta, filosófica, o professor interpreta. Não, era número. E ele pressionava, ia lá na coordenação. Aí começa a ficar chato, o professor é chamado uma vez, o que está acontecendo com a turma? Estão reclamando. Então, o professor ele sabe, e ele é funcionário. Entre o cara passar sem saber e ele ficar sem o salário dele, acaba que muitas vezes muitos professores cedem. E eu já vi professor não ceder e foi demitido. Então, essa é a grande diferença. Na pública, não tem isso. O aluno entra na expectativa que ele vai ser cobrado, o professor bota a régua e o aluno corre para atingir essa régua. E você acha que esse comportamento diferente do aluno de escola privada, será que vem do histórico familiar, do pai, olha, vai lá porque eu estou pagando? É esse tipo de relacionamento que pode ter dentro de casa? Eu acho que é mais uma relação de perspectiva comercial mesmo. E até um outro ponto que é interessante é que na nossa cultura, a cultura do Brasil, não é uma cultura que valoriza a educação. Não é. Não é uma cultura que valoriza. Então as pessoas, elas não se sentem confortáveis em estudar. Elas não gostam de estudar, no geral. Só que aí entra aquela questão. Muitas pessoas nem sabem do que elas gostam. Né? Elas precisam primeiro descobrir do que elas gostam. Elas descobrindo o perfil delas, o que elas gostam, qual é a vocação delas. Aí o estudo deixa de ser um fardo. Se torna uma coisa natural. Na hora que ela menos espera, ela tá lá sentada lá no metrô, tá estudando. E usa isso na vida. Baseado nisso que você falou, você acha que a grade curricular hoje... Porque a gente entende que a grade curricular no Brasil hoje está um pouco defasada. Existem algumas disciplinas que fazem parte do dia a dia que a gente, como por exemplo, finanças. Finanças é uma disciplina que eu acho que deveria ter desde o ensino fundamental, porque a pessoa se forma no ensino médio, às vezes se forma na universidade e não sabe administrar o próprio dinheiro. A grade curricular hoje do ensino básico e ensino médio, como que você vê isso? Você vê isso como uma coisa a se ajustar ou algo que do jeito que tá legal? Enfim, você como pesquisador e professor, como que você enxerga isso? Bom, essa não é a minha área de conhecimento, né? Eu não sou professor de ensino médio nem de ensino fundamental. Eu sou professor da área profissional. Mas o que eu convivo com isso? Lá no Instituto Federal a gente tem essas formações. O que eu enxergo? O que a gente observa ali? Existem muitos projetos de lei no Congresso para os caras inventarem, enfiarem tudo, né? Teve um cara aí um tempo atrás, um deputado que era forrozeiro, que ele queria, porque queria enfiar aula de folclore dentro da grade. Aí cada um, de acordo com a sua perspectiva, com o seu conjunto de valores, quer enfiar algo dentro dessa grade. E como o nome diz, é ensino básico. Então no básico, o cara tem que aprender a ler, escrever, tem que ter uma noção básica de biologia, de ciência, uma noção básica de geografia, uma noção básica de história. É isso. Isso é o básico. Se ele tem essas noções, aí o que eu falei, vem de encontro à casa que a pessoa vive, da onde a pessoa vive, os pais, aí é que está a chave. Porque, por exemplo, no meu mestrado, eu falei justamente sobre educação empreendedora no meu mestrado,
tem uma área que estuda o etnoempreendedorismo. E aí você observa que certos grupos sociais, certos povos têm essas culturas enraizadas. E eles sempre acabam se desenvolvendo. Por quê? Porque vem de berço. Complicado num país como o Brasil a gente falar, por exemplo, vamos colocar educação financeira na grade. Bom, vamos falar de São Paulo. São Paulo. Eu tenho um projeto que eu coordeno. Dentro do Instituto Federal a gente tem umas aulas, a gente tem uns cursos específicos para a formação da pessoas com vulnerabilidade social. E eu aplico isso, uma dessas turmas está dentro de uma escola municipal em Suzano. As escolas municipais de Suzano são ótimas, muito bem estruturadas. Incrível, assim, né? O que acontece? O diretor de lá, um dia nós estávamos batendo papo, ele estava falando o grande número de alunos que ele tem e vão lá para comer. E é verdade. 2024. Grande número de alunos que vão para comer. Grande número de alunos que têm problemas de saúde, problemas de ordem mental e que os pais não têm instrução para levar esses alunos no encaminhamento médico. Então a escola acaba levando isso. E aí nós vamos levar kit de robótica, vamos levar educação financeira para quem mora num barraco lá na beira do rio. O cara não tem dinheiro que cair, ele vai comprar comida. O Brasil é um país extremamente complicado. Eu esqueci o nome da cidade, mas a cidade mais pobre do Brasil é uma cidade lá do Amapá. Ela tem o IDH que eu fui comparar. O IDH dela com o de outros países. Bate com o de Serra Leoa, que está entre os 10 países mais pobres do mundo. E o país que tem o melhor... a cidade que tem o maior IDH aqui do Brasil é São Caetano do Sul há muitos anos. Aqui pertinho, São Caetano. Que o IDH deles bate com o da Polônia, Emirados Árabes. Você, quanto ministro da Educação, você faria ações pensando em Serra Leoa ou no Emirados Árabes? É difícil tomar uma decisão dessa. Por isso que as decisões precisam ser regionalizadas. A educação precisa ser trabalhada de forma regional. Existe a liberdade. Se uma escola privada quiser da educação financeira, quiser pôr robótica, quiser pôr projeto aeroespacial, lembrei do projeto aeroespacial porque o professor, esqueci o nome, não é legal? Ixi, Maria, o Adriel, o Adriel, professor nosso lá, ele tem um projeto de foguetes com os nossos alunos, né? Então, se a escola particular quiser fazer um projeto de foguete, que faça. Tanto que existem escolas religiosas privadas. Ali no fundão ali do Brás tem escola islâmica, tem escola judaica ali no Bom Retiro, em Higienópolis. Você tem escola cristã aí de tudo quanto é jeito, escola espírita. Faça. Agora, a questão da escola pública é isso. Você tem que trabalhar com um aluno que está numa situação de vulnerabilidade imensa. Aí você vai chegar com uma coisa dessa... Você tem os que não estão, tudo bem. Mas aquela galera tem que ser uma coisa para todo mundo. A gente tá uns passos antes de chegar nesse ponto. Eu acho importante. Eu acho que a gente tem que ter projetos nisso, na área de robótica, indústria 4.0, muito curso de TI para todo lado, porque esse é a nova revolução. A gente tem que ter. Mas para a base, para o básico e para o fundamental... O que nós temos é isso, é para o cara não achar que a Terra é plana, para o cara não achar que uma vacina vira jacaré, essas coisas. O básico. E na questão de aprendizagem? Existe TDAH, síndrome de Down, autismo, entre outros transtornos, né? Não vou chamar de doença porque já existem uma série de pesquisas aí que já estão trazendo... regulação neural para formatação de cura dessas doenças. Aqui no Brasil as coisas chegam muito devagar, mas existe uma pesquisa americana que fala que esses transtornos, a síndrome de Down, por exemplo, é uma questão genética. O autismo, há uma grande vertente aí de pessoas que trazem que o autismo vem da ligação genética de histórico de pai e mãe.
Mas para o autismo, que hoje não existe cura ainda no Brasil, já existe uma pesquisa americana que se fala que a regulação alimentar forma novos neurônios que vai se estabilizando e a pessoa vai diminuindo o grau de suporte. Falei tudo isso porque eu quero entender como que o professor de nível universitário ou de nível técnico ou até de ensino médio, como equipara as pessoas, os alunos no caso, para poderem ter o mesmo fluxo de ensino. E além disso eu queria saber, hoje no Brasil, os professores estão preparados para esse tipo de transtorno, para esse tipo de perfil de aluno? Isso é complicado. Isso é muito complicado porque varia muito de professor para professor. Quem garante que não tem algum professor com esses transtornos ali na frente também, né? Então, isso é algo que varia demais. Não dá para você bater o martelo. Aula vai muito do feeling do professor. Tem professores que amam o que fazem. Então, eles vão, pegam na mão dos alunos que têm necessidade e levam, acompanham até o final e conseguem fazer um bom trabalho. Tem outros que não. Tem outros que mal atendem os alunos que são É fácil típicos, fazer né? esse diagnóstico no dia a dia? Você consegue olhar, bater o olho e entender se aluno A ou B tem esse tipo de transtorno? Olha, eu consigo até certo ponto porque eu não sou psicólogo, eu não sou psicopedagogo. Então, eu não tenho essas formações. Até certo ponto eu consigo. A partir daí, a gente precisa do apoio do núcleo sociopedagógico da instituição para passar essas informações para a gente. Então, eu sozinho não consigo. A maioria dos professores que não têm essa formação não conseguem. Então, por isso que as escolas têm esse núcleo sociopedagógico para dar esse suporte, para dar esse apoio. Legal. E uma pergunta até que polêmica, né? Acho que não é tão polêmica, não. Acho que é mais uma questão de opinião. Aqui em São Paulo, o governador ele tem um projeto que ele pretende transformar as escolas estaduais em escolas militares. Como que você enxerga isso? Bom, eu acho complicado. Por que vai transformar em escola militar? Por que não transforma em escola de confeiteiros? Por que não transforma em escola de astronautas? Por que de militares? Por que dessa categoria especificamente? Por que não transforma em escola de cientistas? Escola de programadores? Escolas de profissionais makers que vão pegar e desenvolver um produto do zero ali, com impressora 3D, com os Arduinos da vida e desenvolver um produto, uma máquina, uma tecnologia. Por que militares? É essa pergunta que eu deixo para você. Por quê? Eu acho que é mais na questão de respeito à hierarquia, porque hoje, até vou te perguntar mais para frente se você teve algum caso de violência dentro da sala de aula. Acho que é mais por uma questão de hierarquia. Eu vejo também que existe um ranking de escolas e as mais bem avaliadas são escolas militares, principalmente ali da região do Centro-Oeste ali. E eu imagino que seja isso. Mas, assim, eu, como pessoa leiga que não leciono mais. Porque quando eu comecei a lecionar em ensino superior, que foi em 2010, e fiquei até 2000, um pouquinho antes da pandemia, o professor ele era venerado. Você entrava dentro da sala de aula, você tinha admiração das pessoas. E aí, no dia a dia e no desenvolvimento dessa nova geração, o que deu para perceber é que o professor já não tem mais o mesmo valor, o professor é tratado como um profissional comum, e o professor é a profissão que gera todas as outras profissões, né? E aí, a minha perspectiva é o seguinte: eu saí, não continuei, porque eu acho que, assim, o professor ele não é bem remunerado, ele passa por situações dentro da sala de aula que não deveria, e aí você tem que ser professor por amor, e nem todo mundo tem esse apego pela educação, né? Então, eu imagino que as gerações que estão sendo formadas são gerações que precisam de disciplina. E eu vejo isso dentro
Essa é uma opinião pessoal. Sim, sim. Mas, assim, eu não sou mestre em educação, eu não desenvolvo pesquisas. E aí eu queria essa sua perspectiva. E você já trouxe que poderia ser outros tipos de modalidades de escola, né? Então, imagino que seja isso. Mas também não quero entrar em polêmica política aqui. Mas eu imagino que seja um modelo de um modelo educacional que traga melhores resultados, né? O que você acha sobre isso? Então, essa é uma questão de que eu não acho isso aí muito interessante. Por quê? Porque eu acho uma questão de maturidade dos alunos, né? E outra coisa, o que eu falei, o buraco é mais embaixo. Eu não quero nenhum militar disciplinando o meu filho. Eu sou pai dele. Eu cheguei aqui atrasado porque eu estava com a minha filha no hospital. Eu sou pai dos meus filhos. Eu tomo conta dos meus filhos. Eu não preciso que a polícia tome conta dos meus filhos. Essa é a questão. Os pais precisam assumir o seu papel na educação dos filhos. Não é a polícia, não é o governo, não é o pastor, não é o padre, é o papai e a mamãe. Você lembra que sempre circula aí na internet aqueles memes, né? Reunião de pais antigamente. A nota ruim, os pais brigando com o filho. Aí bota a data de hoje, nota ruim, os pais brigando com o professor. A questão não é essa. A questão é a valorização da educação, é os pais entenderem que aquilo é importante, é um contexto na sociedade que valorize quem é educado, quem tem a formação. Tá? Porque também não adianta, o cara vai, se mata, faz uma faculdade, depois vai trabalhar para ganhar R$2.000 no mercado. Aí qual vai ser o valor? Se estudar ou não estudar, vai dar na mesma. Então é esse o ponto. Essa questão de ser militar, de ser isso, ser aquilo, é que eu acho que ser militar é um desperdício de dinheiro do Estado. Porque já foi provado matematicamente que essas escolas militares elas custam muito mais caro do que outras escolas que entregam uma multiplicidade de formações do que a deles. Então, é só para ter o quê? O filho do pobre comando e disciplina, hierarquia, comando e disciplina. Aí o filho do rico vai estudar numa escola em que ele pode criar, em que ele pode ter um monte de coisa, vai ter aula de artes, vai ter aula de teatro, vai ter aula de robótica, vai ter aula de foguete, vai ter aula de tudo, e o pobre tem que obedecer. Não, né? Então, essa é a questão. Essa é a questão. Tem que dar possibilidades, porque conforme eu te falei, eu sou professor da área de formação profissional. No começo, você também tem essa experiência que você deu aula no superior. Você sabe que a gente, no começo do primeiro semestre, a gente já começa a olhar ali os alunos que lá no final vão estar arrebentando e os que vão entrar do jeito que saíram. Então, muitas pessoas nem se conhecem. Então, na escola é o lugar para o cara experimentar, para ele conhecer várias coisas. Então, aí eu acho interessante o cara ter uma formação base sólida e na escola ele ter várias opções de várias coisas para ele conhecer vários cursos. Quando eu fiz o meu técnico em processamento de dados, aquele problema já existia. Eu fiz porque eu tinha feito um curso de programação e tinha gostado. A maioria dos meninos da sala, das meninas lá da sala, estavam na ilusão do computador e foram e se lascaram. Então é isso, as pessoas não sabem. Eu fiz a faculdade de administração, eu já era mais velho, eu já tinha negócio. Então, todas as disciplinas para mim faziam muito sentido. Aí, na mesma sala, tinha gente que não sabia o que estava fazendo da vida e foi fazer administração. Então, nada para ele fazia sentido. A história lá da Alice, né? O cara não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu sabia. Então é isso. O jovem precisa conhecer caminhos, todas as possibilidades. E nós precisamos de militares. Eu não sou aqui bobo de achar que a gente não precisa da força do Estado. Claro que precisamos, senão isso vira um caos. Maior do que já é, né? Então a gente precisa. Só que nós precisamos de outras coisas. Precisamos dos profissionais do futuro. Esse é o X da questão. E quem são os profissionais do futuro? Os profissionais do futuro, além de ter essas habilidades de hard skill, que a gente sabe, o cara precisa conhecer de informática. Para você ter ideia, para você que está ouvindo aí, que acha que manja muito de TI, eu comecei a dar aula de um programa chamado Lotus 123, planilha eletrônica, antes do Windows, sabe? Não tinha mouse. Todos os comandos eram via teclado.
Conteúdo programático é o mesmo do curso básico do Excel até hoje. E até hoje, as empresas penam para conseguir gente que sabe usar o Excel. Então tá aí. O profissional do futuro, ele precisa desenvolver esses hard skills básicos de tecnologia, porém, tem toda a parte de soft skills. E essas são as mais difíceis. É o comportamento. O cara precisa ter comunicação, precisa ter liderança, o cara precisa ter inteligência emocional. Se você procurar aí as 10 características do profissional do futuro pelos programas da ONU e tudo mais, sempre serão listadas 10 características de comportamento. Que esse é o X da questão, porque eu trabalho também muito junto à empresa e falta isso, falta a atitude, falta o comprometimento, falta a vontade das pessoas em realizar. E isso é algo que pode começar na escola. Pode começar na escola com os projetos da escola. Então o aluno desenvolve. Da mesma forma que lá na garagem eu fazia as festinhas, eu aprendi como é que funciona a mente das pessoas, como é que funciona o mercado, e fui capaz de fazer um congresso internacional de logística, que eu levei 80 empresas lá para o nosso campus do Instituto Federal, com a mesma estratégia da festinha da garagem. Esses alunos que me ajudaram, que me deram suporte na realização desse evento, eles podem usar isso na vida profissional deles. E em qualquer área, não especificamente um segmento ou outro, mas em qualquer uma, inteligência emocional, liderança, comunicação, tudo isso é muito importante. Eu vou voltar numa pergunta que eu já te fiz e você já me deu uma resposta. Por quê? Porque você está insistindo, e essa é uma grande verdade, que o profissional do futuro ele é medido por comportamento, nem tanto pela técnica, mas por comportamento. Uma coisa interessante, a gente já falou sobre isso, a gente já conversou, é que hoje às vezes se contrata por currículo, né, por capacidade técnica, e se demite por comportamento. E aí eu vou voltar. Você disse que você é professor de ensino superior, não de ensino infantil. Mas eu quero uma resposta sua a respeito disso. Existem famílias desestruturadas. Sim. Onde não há, às vezes, não há convivência dentro do próprio lar. Não se sabe qual que é o papel do pai, qual que é o papel da mãe dentro de uma casa. E a gente sabe que se desenvolve a personalidade nos 7 primeiros anos de vida e os comportamentos são repetições ali do pai e da mãe. Você já disse que essa questão de educação vem dos pais. Não cabe ao Estado criar uma grade curricular e inserir ali dentro das disciplinas inteligência emocional, dentro da grade ali, desde o perfil infantil até o adulto. Por quê? Porque essa questão de comportamento, dificilmente você vai conseguir mudar depois da fase adulta. Sim. Novamente, não caberia alteração de grade curricular ali para inserir essa questão de inteligência emocional desde a infância? Eu não sei como é que tá a grade, porque conforme eu falei, né? Eu trabalho já com formação profissional desde o começo. Eu não sei, mas eu posso te dizer, na escola do meu filho tem socioemocional desde o comecinho, desde a primeira série. E ele gosta muito, aliás, é bem bacana. Já existe essa grade, então? Já, tivemos que assistir divertidamente, tudo mais. Foi bem legal. Então tem algumas escolas, eu não sei nas escolas públicas nesse nível, eu não sei como é que funciona. Mas é aquilo que eu falei, a gente precisa mudar. O Brasil é um país extremamente desigual. Desigual em salário, desigual em oportunidade, desigual em formação, até dentro das empresas também. Essa desigualdade é refletida lá. Então a gente precisa trabalhar a formação, a competência, ensinar isso. A dar oportunidades, porque isso não é um tema que eu acredito que deve ser. Vamos ter uma disciplina, por exemplo, dentro do curso de administração. Quando a gente faz algum evento lá no Instituto Federal, eu coloco os próprios alunos para organizarem. Porque ali eles vão desenvolver trabalho em equipe, liderança, tudo isso na prática, vivendo. Eu coloco os alunos. Pego lá os coordenadores das salas, que já conhecem mais os alunos, falam, escolhem mais alguns aqui, vocês terão posições-chave. Vamos organizar o time, vamos organizar a estratégia, vamos organizar o tático. E colocar os alunos para fazerem as coisas. E ali eles desenvolvem, para quando eles chegarem numa idade adulta,
eles terem tido a experiência, porque o que eu falo não muda tanto. Lá da minha festinha de garagem, para organizar um evento com 150 pessoas de apoio, 80 empresas, 4.000 pessoas em 2 dias, é o mesmo princípio, só mudou o tamanho. Então, fazer isso aí quando você é jovem, dá as oportunidades para os jovens aprenderem o que eles gostam. Muitos nem sabem, essa é a questão. Bom, a gente está aqui com um chat online aqui. Daiane dos Santos, sua aluna. Olha só, um beijo, Dai. Tô adorando essas verdades. Nossa. Temos aqui também o Carlos Cipriano. Ah, ó, meu afilhado, gigante, toca sertanejo. São as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. E a Jennifer também. Ah. E aí, professor? A Jennifer falou. E aí? Então é isso. Quem tiver perguntas aqui, os alunos do Cleiton, ou quem estiver assistindo que tiver perguntas, pode mandar aqui no chat que a gente vai fazer as perguntas aqui para o nosso mestre, né? Nosso professor aqui, o Cleiton. E outra coisa, aproveitando o ensejo aí que você falou, desses eventos, tem um evento de logística que a gente faz, já vamos para a 10ª edição. E aí tem um outro evento que a gente começou a fazer, que nós vamos para a 2ª edição. E aí nós vamos entrar numa polêmica. Agora eu vou puxar uma polêmica. Esse evento se chama CONIAFRO, Congresso Internacional de Afroempreendedorismo. E eu sou um dos coordenadores do CONIAFRO. Olha, eu... Mas como é que isso começou? Que alguns alunos meus chegaram e falaram, em Suzano não tem nada, professor, vamos fazer? Aí eu pensei bastante, tipo uns 3 segundos, e falei, tô dentro, bora. Aí nós fizemos. Porque eu tenho acesso à estrutura do Instituto Federal, a gente tem uma parceria bacana com a prefeitura. Então eu falei, eu tenho hardware, vocês entram com software, a gente formata isso e bota para rodar. Vocês tocam e eu dou o suporte, eu tenho acesso. Eu faço o ofício pedindo o suporte da prefeitura e vocês tocam. Porque eu acho que é isso. Dá a oportunidade para os alunos conhecerem, crescerem. Por exemplo, nesses eventos a gente monta equipe de jornalismo, então eles fazem a cobertura jornalística. Então ali, alguns alunos foram para a área do jornalismo depois, passando ali. A gente teve um caso de uma outra aluna que ela foi lá, que ela nem era mais aluna, ela tinha acabado o curso, e ela foi cobrir o evento pra gente. Assim, terminou o curso, não era mais aluna, ela foi lá, Michele foi lá cobrir, fazer as fotografias. E aí no Congresso Internacional de Logística, a gente sempre tem uma mesa redonda que a gente convida várias pessoas de vários países para debater lá sobre comércio internacional, relação com o Brasil e tudo mais. Nesse evento, ela conheceu o cônsul comercial do Egito, que estava lá visitando o nosso evento, e arrumou um estágio. Ela estava fazendo relações internacionais na faculdade, em outra faculdade, foi lá dar uma força pra gente no evento e arrumou um estágio lá com o cônsul, que ela ficou amigo do cônsul lá, cobrindo as fotos e tal. Então é isso, dá as oportunidades para os jovens saberem do que eles gostam. É interessante isso. Já que você falou num projeto afro que você toca, qual que é a sua perspectiva em relação à questão de seleção por cotas? Olha, é o que eu falei. Eu sou coordenador, mas eu faço muita questão de assim, eu sou a estrutura. Eu falo, eu sei conseguir patrocínio. Pra gente conseguir patrocínio é assim. Vão lá. Pra gente organizar, pra gente conseguir público é assim. Vão lá. Vocês organizem, convidem as pessoas e façam. Eu só tenho o recurso e ajudo. Então eu sou um entusiasta dessa causa. Por quê? Agora eu vou provar. Porque é aquilo, as pessoas que têm coração, elas sabem o quanto tudo isso é importante. Eu não preciso provar para você que tem coração. Agora vamos provar para aquelas pessoas que têm um coração de pedra, coração gelado, que acham que isso é tudo frescura. Seguinte, meu teórico de base na área de empreendedorismo se chama David McLand, que é o cara, que ele é um psicólogo que estudou as características empreendedoras de vários grupos sociais e étnicos no mundo. Ele estudou a mitologia desses povos, as histórias que eram contadas por essas crianças, a importância do pai e da mãe aí, as histórias que eram contadas por essas crianças, e ele começou a observar que alguns povos eles sempre eram bem-sucedidos em qualquer lugar do mundo.
O cara saía lá da China, em qualquer lugar que ele se metia, ele desenvolvia um negócio. Então, tinha essa estrutura. E outros povos nem tanto. E ele foi observando, vendo a questão da cultura. Mas ele queria estudar a fundo isso. E antes da cultura, quais são as características? Porque, óbvio, se você está inserido numa cultura empreendedora, você vai ser empreendedor. O Eike Batista não tem faculdade. Você lembra quando ele ia ser preso, ele ia ficar na cela comum? Porque ele não tem faculdade. Porém, o pai dele era ministro das Minas e Energias. E com o que ele trabalha? Petróleo, mineração. Então ele estudou isso de casa. Ele não precisava da faculdade mesmo. Qual que é a questão? Ele foi e fez um experimento em vários países. Fez aqui na América do Sul, fez na África, fez na Índia, para eliminar a questão do fator cultura. E ele achou 10 características empreendedoras, que são as características empreendedoras usadas nos programas da ONU. E são usados também aqui nos programas do Sebrae, aqui no Brasil. E aí tem uma característica, que é uma característica muito importante, que é a característica da autoestima, da autoconfiança. E os empreendedores, eles têm. Dentro das 10 características, eles têm autoestima e autoconfiança altas. Porque, antes de tudo, eles precisam acreditar que as coisas vão dar certo. Aí você pega uma parcela da população que tem histórico de escravização, colocado como cidadão de segunda classe, colocado como animais primeiro, né, durante muito tempo. Depois, como cidadãos, subiram de animais para cidadão de segunda classe. Todos os indicativos sociais que você olha, a população negra está em pior situação. Todos. Tá lá. Então, o que você faz? O que é melhor para a gente conseguir desenvolver um país? Quem já é rico, já está tudo certo. A gente precisa pegar a base que não está tão bem e subir. Quando a gente subir, melhora tudo, para todo mundo. Então, você pega, trabalha essa base e tem esse problema sério, que é a discriminação, que você já imaginou se você, uma criança, e as referências que você tem, você sai na rua, você é uma criança negra, você sai na rua, morador de rua é negro. Você vai no lugar, passa lá da Atena, a cadeia, muitos negros. E aí você vê sempre história, a polícia vai lá, bate nos negros. A maioria das vezes, dos casos que você vê aí de violência, acaba sendo contra os negros. Tudo isso. Aí você vai no hospital, o médico é branco. Aí nas posições de destaque, todo mundo... Aquela criança, para ela ter uma mentalidade, para ela conseguir falar, não, nada disso importa, eu sou o cara, é muito difícil. Ah, tem aqueles que se destacam, que estouram? Claro que tem, sempre vai ter. Mas eu falo da média, na média geral. Então, quando você pega essa parte da população que tem renda menor, educação menor, tudo mais, você coloca e começa a colocar ali pessoas de referência para aquelas crianças admirarem, para fazer o efeito do filme do Pantera Negra. E esse efeito do Pantera Negra ser o meu vizinho. Eu não vou lembrar o nome do cara, de um médico lá de Belo Horizonte, que ele é negro, retinto, e ele morava num condomínio. E aí uma faxineira estava saindo e viu ele entrar e foi até ele e falou assim, olha, eu vi falar que o senhor é médico, você mora aqui nessa casa? Eu falei, sim, moro. Eu falei, eu posso trazer meus filhos aqui amanhã para falar com o senhor? Aí ele falou, claro, traz os meninos. Aí trouxe os meninos, entrou na casa dele, tomou café e tudo mais, para ter a referência. Então você que tem um coração de pedra, imagina só. Essa parte da população que tem mais dificuldade, que para acesso a capital é muito mais difícil, para participar desses pitches em Shark Tanks da vida, para investidor anjo, tudo é mais difícil. Essas pessoas começam a ter uma formação maior, melhor, começam a entender que o dinheiro pode circular ali, melhoram socialmente e vão crescendo. O que vai acontecer? O dinheiro não vai ficar só preso dentro da comunidade negra, isso aí vai transbordar. Então, para você que tem um coração de pedra, investir nessa base para eles crescerem, você está elevando a economia, você está inserindo todo um capital criativo ali. Um capital que vai se transformar em capital criativo ali, porque você não consegue pensar Brasil sem pensar na população negra, sem pensar em África. Tudo que você pensa que é cultura brasileira, intrinsecamente ligado à África. E a gente tem essa, sei lá, essa amnésia. E fica aí falando, não, sou descendente do que for? Sou descendente de italiano. O cara cabelo enroladinho, moreninho. Ah, cara, acorda, né? Ou tem um
Um do Mano Brown falando isso, que quando ele tava no internato, ele falou que o pai dele era italiano, os caras ficaram tudo rindo da cara dele lá, né? E né? Não é nem mentira. Então é essa a questão, você ter referências, outras referências para todas aquelas crianças poderem olhar, se inspirar e querer crescer. Porque é isso, é referência, é referência. Porque outra coisa ligada à educação, você vê? Todo começo de ano, filho da empregada passou em medicina. Por que é notícia? Porque tem 1, 2 que passam em medicina. Filho do médico passou em medicina? Milhares. Então não é notícia. Então é isso. Que tenham mais médicos, para os médicos colocarem os filhos deles em bons patamares, para isso se expandir na comunidade negra, para isso crescer, para a gente ter mais renda, para terem mais pessoas ricas, mais pessoas desenvolvidas e melhorar o país como um todo. É só isso. Você já tem uma galera que eu falei aqui no início da conversa, que já é Dubai, bicho, aqui em São Caetano. A gente tem que salvar o pessoal que é Serra Leoa. Aí, só de você tirar o pessoal de Serra Leoa e leva assim para um Angola, esse pessoal aqui, tenha certeza que esse pessoal aqui que já está em Dubai, eles dão uma subida também. Então é isso que a gente precisa pensar. Então eu sou super favorável a essas questões de inclusão, porque a máquina, o sistema, é muito cruel. E eu sei disso, por quê? Porque eu sempre tive cara de otário, uso óculos desde os 3 anos. E eu sempre quis ser cientista. Então, um menino pequenininho de óculos, que sempre quis ser cientista, todo mundo já tinha uma baita expectativa em que eu fosse inteligente. Então, as pessoas sempre me julgaram positivamente. E eu converso com amigos negros e falam o inverso. Que eles sempre foram julgados negativamente. Então, a gente precisa virar essa chave. A gente precisa mudar isso. Porque aí, do ponto de vista econômico, essas pessoas crescem economicamente e o país melhora. Viu, seu coração de pedra? Você acha que isso é ruim? Vai ser muito bom para a economia. Agora, para quem tem coração, você já sabe o quanto é bom, o quanto é legal, o quanto é bacana tá todo mundo junto. Agora eu vou fazer uma provocação. Isso vai virar um corte. A gente sabe que a população carcerária brasileira, em grande parte, a grande maioria é a população negra, né? Sim. Pode ser que isso seja muito de tudo isso que você está falando, da falta de oportunidade e tudo mais. Mas quem está ali dentro do sistema prisional? 2 perguntas. Primeiro, quem está ali é vítima da sociedade? Primeiro ponto. E segundo, como criar um processo educacional para trazer essas pessoas de novo à sociedade? Bom, cada caso é um caso. Não dá pra você generalizar. Porque da mesma forma que tem lá as Richthofen da vida, que tinha tudo pra ser maravilhoso, tudo lindo, maravilhoso, e resolveu não ser, entre as pessoas pobres também isso pode acontecer. Porém, é claro que se você pega essa molecada de condomínio, vamos tirar tudo de você. Vou te colocar pra morar na beira do rio. Você não vai ter mais nada, você não vai ser ninguém. Você acha quanto tempo eles demoram pra se envolver com coisa errada? Então, você tem uma influência de ambiente muito grande. Porém, questões relativas a isso são muitas. São muitos fatores que levam a essa situação. Existe a ostentação da violência, a idealização da vida bandida. Você tem muito problema social mesmo. Então, é aquela coisa. A questão agora, se libera, não libera maconha, como é que vai ser? A gente já sabe, né? Se for pego um cara branco com uma quantidade de maconha, é usuário. O cara negro vai ser traficante, vai preso. É isso, porque sempre teve essa cultura aqui no Brasil, desde o início. A gente libertou os escravos, não deu nada para os caras, proibiu os caras de estudar, proibiu os caras de ter acesso à terra e foram buscar outros imigrantes para ocupar esse nicho de mercado. Essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam viver. O que vai acabar acontecendo? Qualquer grupo social que se você coloca nessa situação, acontece isso. Quer ver um exemplo bom pra caramba para você aí que está em casa pesquisar? Procura Buracumim. Já ouviu falar? Buracumim? Os buracumins, eles são os intocáveis
do Japão. Existia uma categoria no Japão imperial que eram os Burakumins, que é o povo da vila, que eles trabalhavam com coisas que eram consideradas sujas. Eles trabalhavam em curtume, abate de animais e com cremação, enterro, essas coisas. Então, eles tinham um karma negativo ali. Então as pessoas não queriam ter contatos com eles. Isolavam eles numa vila. Eles representam 2% da população do Japão. 2% dos descendentes de Burakumins hoje estão no Japão. Isso foi abolido pelo imperador da era Meiji. Ele aboliu isso. Então tira aquelas roupas que distinguiam as pessoas, os cortes de cabelo. Só que as listas com os nomes das famílias continuavam circulando e eles continuavam sendo discriminados. O Japão é um dos países que tem o maior índice de homogeneidade étnica do mundo. E adivinha quantos por cento da Yakuza são de origem Burakumin? Tenho nem ideia. Mais de 70%. Ou seja, se até no Japão, se você pega um grupo, marginaliza eles, eles vivem à margem, por que aqui no Brasil ia ser diferente? Porque em qualquer outro país ia ser diferente. Então, você tem aí a prova de que você pegar qualquer grupo social e marginalizar, vai dar um resultado ruim. Então, essa é a questão. A gente precisa fazer. Eu, como um homem branco, não sei o que é passar por isso. Mas eu imagino. Porque eu tenho 2 filhos. E se alguém discriminasse meu filho por qualquer coisa, eu ia ficar muito bravo. Agora, você já imaginou? Se você tem um filho e ele toma um tapa na cara de um policial à toa, troco de nada, um bom menino tá lá andando, aí ele tá andando de madrugada, o policial tá lá nervoso, vai lá e dá um sacode nele, você ia gostar? Então não, é tudo isso, eu penso nisso, então eu não quero pro meu filho, eu não quero pro filho dos outros, eu quero que a sociedade melhore, eu quero que a sociedade cresça. Isso daí de parar na cadeia, cada história é uma história, tem cada história horrorosa, cara. Eu trabalho com esse pessoal que tem vulnerabilidade social, você começa a ouvir as histórias, você fica assim... Você fica sem reação. Você não sabe o que fazer. Tem alguma história que você possa contar, assim, que seja algo que dê pra contar? Não precisa citar nomes, mas alguma história que você já presenciou? Ó, uma vez, quando eu tinha escola de informática, a escola era minha, eu tava fazendo a matrícula da menina. Aí, do nada, a menina começou a contar a história dela pra mim. E a mãe dela tinha casado com o pai dela tinha uma outra família. Ela era viúva, aliás, né? Tinham outros filhos, era viúvo, a mãe dela casou com ele, tal, tiveram os filhos. Só que aí os filhos sempre pressionavam o pai por conta daquela casa, porque eles queriam aquela casa e tudo mais. E, bom, teve um belo dia que o pai, que a mãe começou a trabalhar numa empresa lá em Suzano, tinha seguro de vida. O que ela resolveu fazer? Se o problema era a casa, ela tinha um seguro de vida, a mãe achou que se ela se matasse, ela receberia o seguro de vida, ia poder comprar casa para os filhos e ia acabar esse problema, essa discussão. Ela foi, tacou álcool no corpo e botou fogo. Próximo aos filhos. Os filhos viram. Já é horrível. Porém, passou um tempo, o pai ficou cuidando das crianças e um belo dia ele foi todo dia de manhã na padaria, buscava pão. Ele buscou pão, levou para ela, que ela era um pouquinho mais velha, tipo uns 5, 6 anos mais velhos que os 2 irmãos mais novos. E toda aquela confusão por conta do suicídio, por conta da pressão dos outros. Pois bem, ele foi, buscou o pão, como todo dia ele fazia, colocou o pão à mesa, falou para as crianças, falou, meus filhos, seguinte, a vida de vocês só Deus sabe. Falou isso para ela e saiu. E aí ela viu que ele tinha sumido. Chegou na garagem, ele estava pendurado, ele tinha se enforcado. Aí essa menina estava me contando isso, por quê? Porque ela toma um monte de remédio controlado, um monte de... faz tratamento e tudo mais. E nesse período em que ela ficou sem o pai e sem a mãe, ela foi morar com a avó. E a avó era dona de um bar, e num bar perto de um campo de futebol, e lá tinha uns caras que jogavam bola, e essa avó dela tentava fazer com que ela saísse lá com um cara que era dono
de uma agência de carros. Ela ficava tentando pressionar a menina pra sair com o cara e, se possível, engravidar do cara. E ela nunca foi. E ela era jovenzinha nessa época, de ter uns 15 anos, 16 anos. Ela nunca foi. Nunca foi. Aí até que um belo dia Deus apareceu lá, ela conheceu uma mulher lá. E aí ela conheceu um rapaz, ela começou a namorar com esse rapaz. A mãe desse rapaz soube da história dela. Aí a mãe desse rapaz foi lá e falou: ó, se você quiser vir morar comigo e trazer seus irmãos, pode vir. Foi. Ela estava se matriculando para estudar na minha escola. Aí, o que você faz, meu? O que você faz numa situação dessa? Eu fiquei com o queixo caído, assim, do nada. Uma bela tarde eu ouvi uma história escabrosa dessa em primeira pessoa. Então, é difícil. É o que a gente tá falando. É a base familiar. Onde entra? Aí você vai cobrar o quê? Você vai cobrar a sanidade dessas pessoas? Você vai cobrar o quê? É muito difícil. É complicado até para você dar alguma orientação, né? Eu não sou psicólogo, não dei orientação nenhuma. E aí você fica como ouvinte ali e se escandaliza, né, por uma situação como essa, né? Cara, igual a essa tem muitas. O orientador pedagógico de amigo meu, que a gente tava conversando um dia, ele falou assim: amanhã vai ser pesado, amanhã eu vou ter que ir numa casa de uns pais que a gente tá desconfiando que a aluna tá sofrendo abuso sexual. Era uma menina pequena. Assim, a realidade do Brasil é muito feia pra gente querer pegar e botar uma caixinha e vamos colocar todo mundo aqui dentro. Não, a história do Brasil é uma história de violência muito grande, é uma sequência de violência sobre violência sobre violência. Aí a gente vê algumas coisas, a gente acha que uma defesa que eu sempre faço, falar, a geração mimimi, falar, é a primeira geração que tá falando, não, vamos parar com essa palhaçada. Pode ser mais frágil? Pode ser, mas eu não acho que isso seja ruim. A gente tentar diminuir a violência de todos os lados dos que as coisas acontecem. Então eu acho importante a gente dar uma segurada, né? Eu fui dar um treinamento um dia desse, numa empresa, sobre assédio. Assédio moral e assédio sexual. Tava dando treinamento lá na empresa para as lideranças. E aí, cara, é cada história, uma mais cabeluda do que a outra, porque as pessoas ainda não conseguem tratar o outro como ser humano. Isso. Tinha uma menina lá contando, por exemplo, que ela tinha agendado há muito tempo para ela conseguir para fazer uma cirurgia na vista. E o dia da cirurgia os caras marcaram uma prova para ela subir de cargo. Ou ela subia de cargo ou ela fazia cirurgia no olho. Custava o pessoal ter um mínimo de humanidade e trocar o dia? Se eles tinham interesse em alguém, e a menina era boa, porque a menina ela subiu lá, porque ela acabou sendo pressionada, ela acedeu à pressão, ela ficou muito tempo para conseguir aquela cirurgia, não conseguiu, e ela mudou de empresa e na outra empresa ela também cresceu. Então a menina era boa, só que a pessoa não tem essa dimensão. Todos eles, todo mundo que eu pedi para contar, tinha cada uma história mais cabeluda do que a outra, de assédio psicológico, de assédio moral. Então as pessoas não estão acostumadas a ver o outro como um ser humano. Aí está um dos grandes problemas da nossa sociedade, né? E do ponto de vista empresarial, educação corporativa, qual que é o papel que hoje não está sendo feito nas empresas que poderia ser feito, baseado em tudo isso que você falou? Como que a empresa privada poderia contribuir na facilitação da sociedade? Como que você acha que o empresário, o dono de empresa, poderia lidar melhor com seus funcionários? Porque se a gente for pegar algumas décadas atrás, existe aquela questão de hierarquia, né? Não se fala nem em liderança, se fala em chefe e empregado, né? Hoje em dia já existem algumas políticas sociais dentro das organizações privadas. Você acha que já é suficiente o que já existe, ou você acha que poderia ter medidas que poderia ajudar até na questão social aí, falando do povo brasileiro, né? Muitas medidas, né, podem ser tomadas. Primeiro, o filtro que existe, esse filtro discriminatório.
Teve um caso muito legal de uma aluna que eu trabalhava na faculdade. Assim, eu tenho que falar, apesar de estar falando da polícia, eu tenho uma simpatia muito grande pela corporação. Eu dei aula na faculdade Cruz Azul da Polícia Militar. Fui professor homenageado lá. Eu sei o quanto a vida dos policiais é uma coisa difícil. Eu tive muitos alunos policiais. É extremamente difícil a vida dos caras. E aí, uma das alunas, que era civil, ela não era militar, estava lá na faculdade. Ela trabalhava numa empresa que vendia um chá de beleza. E aí, ela estava lá conversando comigo um dia, falando dessa empresa. Ela falou: professor, eu sou a única pobre da empresa. Todo mundo que trabalha lá é rico. Eu falei: tá, é uma questão de posicionamento de mercado e tudo mais. Mas se você olhar, as empresas, elas têm esse filtro. Para certas posições, é certos tipos físicos. Para outras posições, outros tipos físicos. Tem a discriminação racial, a discriminação social. Ela é muito forte. Então a gente precisa começar a romper isso. As pessoas olharem as pessoas sem esse filtro. Sem esse filtro. Porque os recursos estão ali. As pessoas estão ali. As capacidades estão ali. Porém, as pessoas traçam um perfil de uma cara do personagem que eles querem